Salve pessoal, boa tarde, saudações tricolores, bem-vindo à Leiteria do Castilho, a casa do tricolor. Bom, hoje a gente não tem jogo para falar, né? Tem uma rodada que ainda não terminou, ainda falta hoje Juventude e Corinthians. E o Fluminense, a princípio, vai manter aquele nono lugar dele a 16 pontos do Flamengo, que é o líder. O Flamengo com um jogo a mais. Que não quer dizer nada, está bastante longe. E a gente, nesse momento, eu acho que nós estamos nos 9 pontos do décimo, uns 9 pontos, entre 8 e 9 pontos do 17º colocado. Então a gente não está livre, não está tranquilo ainda. Se a gente ganhar os 2 jogos que estão faltando, a gente fica mais ou menos tranquilo. Não ficar faltando aquela conta de desesperado, vão ficar faltando 13 pontos. Mas o mais importante para mim é comentar hoje a torcida do Fluminense. Hoje eu quero falar sobre futilidades. Não é futilidade, mas é a impressão que dá essa. O Fluminense, a começar por alguns jornalistas e youtubers bons, né? Bons que eu falo, aqueles caras que têm um número de inscritos fabuloso. Mas nós vamos jogar agora, como é que tá tudo, como é que nós vamos fazer sábado tem Fluminense e Fortaleza, como é que isso está no Globo, no GE, como é que ele vai inovar a zaga? A torcida, porque tem que contratar. Aí é jornalista que cobre o Fluminense. Tem que contratar, tem que ter uma contratação. Vou falar só uma coisa aqui. Depois vou estender isso, vou espalhar isso para o resto. Imagina que a nossa defesa fosse os nossos 5 zagueiros. Fosse Thiago Silva, Léo Ortiz, Léo Pereira, aquele que levou um tombo do come que o Neymar deu nele no Cruzeiro, que foi do Flamengo. Já falei 4. Vamos escolher mais um aí? Mas escolhe um da seleção brasileira. Pronto. 5 atletas, todos eles da seleção brasileira. Todos. Aí vamos viver... Não, só 4. 4 da seleção brasileira e um zagueiro. Porcaria. Thiago Santos. Aí vamos imaginar que Thiago Silva, Léo Ortiz Thiago Silva e Léo Pereira estivesse com problemas. Aí sobrou o Fabrício lá, que levou o come, e o Thiago Santos, que não é zagueiro, nunca foi zagueiro, só invenção do Fernando Diniz. Que nem o Felipe Melo também não era zagueiro, foi outra invenção do Fernando Diniz. Aí eu pergunto, como é que você vai inovar? Aí a torcida vai fazer o quê? Contrata! Bom, nós perdemos 4 jogadores de seleção brasileira, e agora vamos ter que enfrentar o Fortaleza, que está na zona de rebaixamento, tomou de 5 do Botafogo, vamos jogar em casa, vamos ter que contratar. Aí vamos contratar quem? Ouvimos uma proposta agora do Lucas Fasson. E o outro é o Rafael Tolói. Um tem 24 anos, o outro tem 35, se não me engano. Para ganhar quanto no Fluminense? De 400, 500 mil para cima. Esse cara... Lucas Fasson e Rafael Tolói, eles vão ser titulares absolutos no Fluminense? Não. Vão ser reservas. Exatamente como é o Ignacio, como é o Freitas, vão ser naquele nível. Aí eu pergunto, por que esse frenesi por contratação que a torcida do Fluminense tem? Tem youtuber que só dorme pensando, sonha com contratação, materializa a contratação. Porra! Pra que tem a merda da base? Sábado, contra o Fortaleza, a gente vai ter quem? O Manuel e quem mais? O Lucas Fasson? O Rafael Tolói? Não. A gente vai ter
o Davi Schwintz, o Gorgulho, o Loyola e o Sintra. Precisa mais. Aí você contrata essas porcarias que estão sendo faladas agora. Aí logo depois o Davi Schwintz fala assim, ó, que eu tô querendo ir embora. Aí o Mário Bittencourt vende ele por um pirulito chupado. Aí o que acontece? Esses que estão pedindo contratação fala assim, pô, é a base, ó, tá dando a base, não tem chance. Claro, a primeira pessoa, a primeira figura que pede contratação é quem agora reclama, que depois vai reclamar que a base não tem chance. Eu estou muito a cavaleiro aqui, desde da copinha que eu falo do tal do Fidelis, joga pra cacete. O Fidelis semana passada fez gol. Semana passada ele fez gol no Sub-20. E aí? Fidelis fez gol no jogo que nós perdemos. Foi o Fidelis que fez gol? Não. Fez um gol antes. Ou contra o Botafogo, na final do Otávio Pinto Guimarães. Perdemos ali. Fez gol ali. Quer dizer, tem 2 semanas. E isso é um dos gols que ele fez. Já fez vários gols esse ano. Agora o cara jogou, pô, olha aí. Pode barrar até o Samuel Xavier. A torcida também é assim, né? É 1000 ou 1 trilhão. É 0 ou 1000. É bipolaridade em grau máximo. Então calma, pô. Vai contratar para quê? Para jogar um jogo? Porque tá em todo o noticiário que o Ignácio já está na transição essa semana. Hoje ele está entrando em transição para ir para o campo. Quer dizer, você não vai jogar com o Manuel e mais um, mas de repente na semana que vem vai ser Ignácio e Freitas. Porra, por que vai ter que contratar, torrar mais dinheiro? Já contratamos uma bosta chamada Soteldo. Agora vamos ter que mandar a gente embora porque a gente estouramos um número de estrangeiros. Pô, devolve o Soteldo. Faz falta nenhuma. Soteldo é uma enganação, gente. Uma enganação. Vive de um período ótimo que ele teve no Santos, depois ele foi embora, voltou, foi pro México, não deu certo, veio pro Grêmio, era banco, jogava, era Grêmio, se machucava, era banco, agora voltou pro Santos, era contusão, joga, contusão, joga. Aí chegou no Fluminense, contundido. Aí jogou 3 partidas, contusão. Porra! Tem que contratar sabiamente, não vai saindo contratando todo mundo, torrando dinheiro que não tem. O pessoal está desesperado, pô, não tem dinheiro para contratar. Não tem, não. A torcida tem que parar de ser cega e começar a ver. Só fazer conta. É conta. Uma conta simples, é adição. É a primeira operação que a gente aprende. O Fluminense contratou Serna, Fuentes, Bernal, Freitas, Ignácio. Falar só desses por enquanto. Isso aí foi, e mais Lavega e Lescano. Pagou? Chegou lá e pagou? Não, porra, o Fluminense pagou 10% para dividir esse negócio agora, esse ano e ano que vem. Por que ele fez isso? Porque ele sabia que ia receber prêmio do Mundial. E no Mundial, que a gente teve uma premiação espetacular, o Fluminense deu 33% para os jogadores, pô. 33% do valor líquido. O Fluminense vai receber 220 milhões de reais, 70 milhões, que é quase 33%, é mais de 30%, vai para os jogadores. Pô. E o que sobra? O que sobra tem que pagar os que a gente fez agora, manter em dia os salários e começar a pagar quem foi contratado. Quem foi contratado? O Soteldo e o Lúcio. Pô, não vai sobrar nada? Não vai sobrar nada, não. Qual é a chance que a gente tem? Ou vender outro jogador, ou ganhar a Sul-Americana, ganhar a Copa do Brasil, porque aí se você ganhar a Sul-Americana e a Copa do Brasil, que são 2 coisas que a gente pode almejar. O Campeonato Brasileiro é só milagre. Mas a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil a gente pode almejar. Esses 2 dão mais 200 milhões pra gente. Aí começa a pagar a dívida e faz até um caixazinho para fazer uma contratação. É isso que tem que ser. Agora, a torcida do Fluminense é alucinada com o negócio de... Torcida não.
É uma parte que tem que contratar, O Freixas é uma merda. O Freixas vai ver a nota dele, a nota SofaScore. As notas SofaScore é uma coisa gelada. Porque ela não está vendo se ela gosta do cara, se ela não gosta do cara. O cara da defesa, então o que eles veem? Quantas bolas ganhou na cabeça, quantas bolas ele cortou, quantas vezes ele saiu jogando legal. Se fez gol contra, perde ponto. Se deu uma furada, perde ponto. Se entregou um gol, perde ponto. Se foi mais driblado do que cortou, perde ponto. Aí você vai ver as notas do Freixas nos últimos jogos. São todas acima de 7, pô. Mas o cara é uma merda. Pô, porque ele agora jogou contra o Bahia. Porra, ele salvou a gente em uma derrota. Ele fez uma escolha em 1 segundo. Ou a gente vai tomar um gol ou eu vou ser expulso. Pronto, segurou o cara. O nego tá reclamando, porra. Os últimos 4 jogos do Freixas, ou pelo menos 3, 4, os 4 jogos, o Freixas jogou bem, não entregou nenhum gol. Mas não. Aí você vai ver as avaliações desses caras que são. Eu botei e escrevi isso. O cara não é ver pouco, não. O cara é cego. Precisa de uma bengala e um óculos escuro e um labrador. Porra. Você vai ver as notas, pô, esse cara jogou legal. Tentou armar o time, nota 6. A mesma nota que o... Qual foi o melhor jogador no jogo de sábado? Quais foram os 2 melhores jogadores que nós tivemos em campo? Os 2 melhores. Ninguém tem dúvida que o Fidelis foi um deles. Júlio Fidelis foi um. E o outro? O outro também ninguém tem dúvida. Cano. Chutou 2 bolas e fez os 2 gols. Exatamente como o Cano trabalha. Aliás, como a gente vem falando aqui. Falei isso há 2 vídeos atrás, há 3 vídeos atrás, há 4. Falei mesmo, está escrito. Está gravado. Há 2 vídeos atrás, contando esse de agora, né? O jogo anterior ao jogo, o vídeo anterior ao jogo, o vídeo anterior a esse anterior ao jogo e o terceiro vídeo anterior ao anterior do jogo. Pô. Falo a mesma coisa, o Cano é um jogador, ele tem que se trabalhar para concluir a jogada. O negócio dele é só concluir, acabou, ponto. O Everaldo é diferente. O Everaldo é um cara que faz pivô com certa tranquilidade, vira jogo, cabeceia muito mais do que o Cano, joga de maneira. E o Kennedy é um centroavante diferente. Ele pode jogar de centroavante ali no meio, joga pelas pontas, é forte, tem pique, tem uma impulsão, que pouca gente fala nisso, mas tem uma baita de uma impulsão. São 3 centroavantes completamente diferentes. No jogo contra o Bahia, aquele centroavante que só faz finalizar, finalizou 100% de aproveitamento, com 2 golaços. Então foram as 2 maiores notas do time. Aí você vai ver nota, tem cara que não jogou nada, e ele tem uma certa plateia de apaixonados. Jogou pra cá, não jogou nada. Então, pô, querem queimar o Freixas. A gente não tem, não, o Freixas é bom, o Freixas é um bom zagueiro. É craque? Nunca foi craque, nunca será craque. Mas o Fluminense tem uma zaga chamada Galhardo e Assis. Edinho e Silveira. Edinho e Tadeu. Esses que eu falei, com o Edinho e com o Galhardo, o Assis era craque? Não. Tadeu era craque? Não. Silveira era craque? Não. Só que os caras jogavam direito. Qual era a nota? 6. Eventualmente num jogo era 8, no outro jogo era 4. A média era 6. O Freixas é exatamente isso. Tem coisas que o Freixas faz melhor do que o Thiago Silva, por exemplo. Que é aquelas bolas esticadas longas. Isso faz dele melhor que o Thiago Silva nem brincando, nem sonhando. Mas o cara faz um jogo normal. Fez uma Copa do Mundo espetacular. Quando a gente perdeu ele, a gente perdeu o jogo. Foi só coincidência, mas é só uma coincidência para lembrar. Então a torcida do Fluminense está louca para contratar um quarto zagueiro, um back central. Não precisa. Nós estamos falando de um jogo contra o Fortaleza. Tá certo que o Fluminense adora levantar de fundo. Para ressuscitar a gente, só Jesus e o Fluminense. Só Jesus e o Fluminense. A gente vai pegar o Fortaleza quebrado, tomando de 5, na zona de rebaixamento, apavorados, que viraram SAF, aquela SAF que o Mário quer fazer. O Fortaleza virou. Ele está sentindo uma saudade do Hércules danado.
E a torcida do Fluminense pergunta, tem que contratar o Fasson, tem que contratar o Tolói, tem que contratar ninguém. Bota lá o Davi Schwintz para jogar, bota o Gorgulho, Sintra, Loyola, quem for. É uma partida. É a base, porra. Não é a base que sustenta o Fluminense, não é a base que dá dinheiro pro Fluminense. Cadê o Kaique Almeida? Tá emprestado ao Remo. Fez merda lá, inclusive, lá em cima fez merda, tá barrado. Mas, por que não joga com eles? E quando a gente fala isso, é só você olhar para o resto. O Lescano a gente vai ver ele jogando na Copa. Na Copa ele vai jogar. Eu gostaria que o Fluminense emprestasse o Lescano e o Lavega, permitindo que eles jogassem contra o Fluminense. Porque aí a lei do ex deveria funcionar, ia ser lindo funcionando contra o Fluminense. Arrebentando com o Fluminense. Porque, se a gente falar do Lescano, do Lima, do Riquelme, do Isaac. O Isaac é muito magro, é? O Isaac é um garoto de 18 anos. Tem que fazer um trabalho de fortalecimento muscular nele, isso a gente sabe. Estou falando de bola. Esses 4 que eu citei, pelo menos 3, o Lavega ainda tem que ser provado, porque ele não tem chance nenhuma. Acho que ele não joga desde abril. Agora, o Paulo Baia joga sempre. O Paulo Baia a gente sabe que é uma merda. Agora a gente sabe que o Lima é um jogador útil. Ninguém fala que o Lima é uma porcaria. Não digo que o Lima é uma porcaria. Mas o Lima, alguém fala do Lima ir para a seleção? Alguém chamou o Lima alguma vez de joia de alguma coisa? Não. O Lescano veio referendado e convocado para a seleção paraguaia. E esse cara é pior do que o Lima? Ele não está treinando nada, mas está treinando pior do que o Baia? Está treinando pior que o Paulo Baia? O Paulo Baia joga sempre. Riquelme também. O Riquelme agora está na seleção. E o Riquelme deviam ser dadas chances bem pequenas para ele. A chance, volto a falar, tem que ser dada. É 45 minutos com o time titular. Jogou mais ou menos, no outro jogo, coloca de novo, mais 45. Que o cara vai... Porque a gente tem um exemplo simples de estrangeiro que chega e vai jogar. O Montoro, do Botafogo. Chegou, não conheço ninguém. Como é que é o seu nome? João? Não. O nome é Roberto. Pô, tá te chamando de João porque eu confundi. É assim que o Montoro estava. Tá jogando. Provavelmente, no próximo jogo do Fluminense, o jogo de amanhã, contra o América de Cali, ninguém vai estar todo mundo torcendo pro Lúcio jogar. E ele vai jogar, e a adaptação dele? Esquece a adaptação, o cara vai entrar e vai jogar. Porque esse negócio de adaptação é uma coisa meio fosfórica, pô. O camarada tem que entrar e jogar. Se o cara é bom, o cara joga. Ponto. Acabou. Sempre foi assim. Romerito veio dos Estados Unidos, chegou e começou a jogar. Pô, esse cara é um craque. Todo cara que é bom entra e joga e joga. Acabou. O cara é bom, pô. Tem que adaptar, o cara tem que se adaptar ao clima, tem que se adaptar às viagens, que no Brasil é um negócio continental. Se o cara é europeu, ele tem que se adaptar muito, porque o Fluminense vai fazer 14 mil quilômetros de voo do sábado até quarta-feira. Qual time na Europa que faz isso? Nenhum. Imagina, o Manchester está jogando o campeonato inglês, a Premier League, aí vai jogar muito longe. Onde é que ele vai? Na Alemanha. É um voo de 3 horas e meia de duração. Então ele joga, por exemplo, contra o Everton e depois joga contra o Bayern Munique. Ele em uma semana vai voar 3 mil quilômetros. O Fluminense vai voar 14. Estou falando do Fluminense, vai em qualquer clube brasileiro. Qualquer clube brasileiro acontece isso. Então, isso o cara tem que se adaptar. Porque nos Estados Unidos o cara tem lá Conferência Leste, Conferência Oeste. E o país também, país continental. Lá eles também voam muito. O cara sai de Seattle para jogar lá no Texas, é longe pra cacete. E faz parte da mesma conferência. Então isso ele não vai ter problemas. Vai ter problema sim, olha, é um jogo atrás do outro. Lá na Europa, não. Nos Estados Unidos não é assim. Então isso eu queria falar, gente. Esse negócio de adaptação, de ter que contratar um zagueiro agora é burrice, jogar dinheiro fora. A não ser que você vai contratar um Nino. Aí tudo bem. Porque você vai contratar um cara que é titular, o cara vai para a seleção brasileira, esse cara não tem o que se pensar. Esse cara eu vou contratar. Por quê? Porque o resto é banco. E quando o Thiago Silva sair, ele volta a ser capitão, porra. Aí tudo bem. Mas você vai contratar o Zezinho da esquina? Não, porque ele saiu daqui do Brasil cedo. Tá jogando. Como é que ele tá? Não, tá contundindo pra cacete. É o caso do Fasson.
Tá se contundindo pra cacete, mas o cara tem 24 anos, o cara veio só do São Paulo. Porra, isso não existe. Se inscreva no canal.